vou falar sobre o adicional de insalubridade e periculosidade. Muitos perguntam sobre a diferença entre eles, se são similares ou não. Então hoje eu vou tentar esclarecer um pouco para vocês a diferença entre eles. Começando pelo adicional de insalubridade, que é aquele que causa danos à saúde do trabalhador. Ou seja, o trabalhador que diariamente está em contato com agentes nocivos à sua saúde, como ruídos, calor ou frio em excessos, agentes químicos, agentes biológicos. Diariamente, de maneira permanente, está em contato com esses agentes, como uma pessoa que trabalha no frigorífico. Essa pessoa diariamente está em contato com um frio excessivo, que sua saúde e seu corpo não estão aptos a aguentar. Então essa pessoa tem o direito de receber um adicional de insalubridade, que também é o caso de enfermeiros, técnicos de enfermagem. Muito se fala daquelas pessoas que limpam banheiros públicos que têm de coletividade. Essas pessoas lidam muito com agentes químicos fortes, tudo que são nocivos à sua saúde. Para estabelecer esse adicional de insalubridade, é preciso ter uma perícia técnica para estabelecer qual o grau que está sendo causado esse dano à saúde do trabalhador. Porque ela pode ser estabelecido em 3 graus: leve, médio ou gravíssimo, que são os percentuais de 10, 20 e 40%, que será tomado como base o salário mínimo. Tá, mas como eu recebo esse adicional de insalubridade? Vamos supor que o salário mínimo hoje esteja em R$1.000 e foi analisado que no meu trabalho eu tenho direito adicional de insalubridade mínimo, no percentual de 10%. Então, eu vou pegar 10% de R$1.000, dá R$100, e eu vou ter que receber mensalmente o adicional de R$100 na minha folha de pagamento. Eu vou ter que receber esse adicional. E é assim que funciona. Outra dúvida muito comum é: mas a empresa me fornece os EPIs, eu mesmo assim tenho direito ou não? Depende. Se esses EPIs neutralizarem 100% os agentes, não, a empresa não precisa pagar esse adicional. Mas não, mesmo com o fornecimento de todos os EPIs, usar corretamente, não neutralizou. Ainda vai ter que pagar esse adicional, porque aqui a prioridade é ter uma proteção à saúde do empregado. Se não estiver 100% protegido, ainda tem que pagar o adicional, certo? Agora, periculosidade. Qual que é a diferença? Periculosidade, nós vamos proteger a vida do trabalhador. A vida do trabalhador que está em risco. Que é quando no trabalho dele tem agentes explosivos, radioatividade, certo? Tem riscos de assalto. São esses os casos de periculosidade. Alta tensão, alta energia, alta corrente de energia, como nos casos de eletricistas. São esses os casos, certo? Como o frentista de um posto de gasolina. Ele está ali expondo sua vida a uma possível explosão do posto, certo? Como um segurança de banco que a qualquer momento pode sofrer um assalto. Você está protegendo a vida, é uma atividade perigosa. Essa é a ideia do adicional de periculosidade. Nesse, nós só teremos um percentual mínimo, que é de 30%. Lógico, um acordo coletivo pode ser realizado um percentual maior, mas o mínimo é de 30%. E aqui a diferença é que esse 30% não será relativo ao salário mínimo, e sim ao salário do empregado. Lá no insalubridade, a gente calculou, por exemplo, os 10% do salário mínimo, que seria 1.000 e pouco hoje. Aqui não, nós vamos calcular 30% do salário do empregado, seja 2.000, 3.000, o valor que for, nós vamos pegar para calcular os 30% e terá que receber mensalmente esse adicional. Considerações finais sobre ambos. Os dois vão refletir em férias e 13º. É muito importante lembrar que férias, 13º, tudo tem que estar lá incluso o adicional. E também vamos ressaltar quanto aos EPIs.
Se os EPIs forem fornecidos de maneira correta e neutralizar 100% tanto a insalubridade como periculosidade, não faz jus ao recebimento, mas se mesmo com o recebimento de todos os EPIs necessários, não neutralizou, ainda terá que ter o adicional de insalubridade ou periculosidade. Então varia muito de caso a caso, tem que ter uma análise técnica às vezes, depende muito dos casos específicos, tem que ser analisado. Bom, então, insalubridade causa um prejuízo à saúde do trabalhador e periculosidade à vida do trabalhador. Essa é basicamente a diferença entre eles. E essa é a nossa dica de hoje.